Olá, me chamo Isla Karine, sou acadêmica do curso de Direito da Unibaus e hoje eu e meus colegas Danilo, Geniana e Rafaela vamos falar um pouco sobre a Constituição de Direito Privado e até teoria de a eficácia dos direitos fundamentais nas relações entre os particulares. A pergunta que orienta o nosso tema é a Constituição Federal perante os contratos e as relações de trabalho e nos acordos entre pessoas privadas. Quando você assina um contrato de trabalho ou adere a um plano de saúde, os seus direitos fundamentais continuam protegidos ou eles ficam na porta? Bom, durante séculos, o liberalismo clássico ergueu uma fronteira nítida entre o que era público e o que era privado. Tanto que os direitos fundamentais eram vistos como escudo dos cidadãos contra o Estado. Nada além disso. O direito privado, no entanto, habitava outro universo, regido pela autonomia da vontade e pela igualdade formal entre as partes. Esse paradigma começou a ruir com a experiência alemã após a guerra, né? A Lei Fundamental de Bonn, promulgada em 1949, estabeleceu que os direitos fundamentais vinculavam direitos entre todos os poderes. Além disso, foi plantada uma semente sobre o debate em sua aplicação entre os particulares, após essa promulgação de Bonn, né? Porém, foi o jurista Hans Kelsen quem promulgou no início dos anos 50 a teoria de Drindt-Wittgenstein, a eficácia perante os terceiros. E no Brasil, este momento ganhou força decisiva com a Constituição Federal de 88 e com o Código Civil de 2002. Agora eu vou passar a palavra para os meus colegas. Obrigado, Isla. A doutrina constitui duas grandes teorias para explicar como os direitos fundamentais operam nas relações privadas. A primeira é a teoria da eficácia imediata, que foi desenvolvida por Gunther Düring. Para essa corrente, os direitos fundamentais não se aplicam diretamente às relações entre particulares. Eles atuam como valores objetivos que orientam a interpretação das cláusulas gerais do direito privado, como a boa-fé, a função social do contrato, e isso faz com que o juiz aplique a Constituição diretamente nas normas privadas. A segunda é a teoria da eficácia imediata, sustentada aqui por Nipe-Pertei. O particular está diretamente vinculado pelos direitos fundamentais da mesma forma que o Estado. Não há necessidade de intermediação legislativa. A norma constitucional incide diretamente sobre o contrato, sobre a relação de emprego, sobre o estatuto da associação. Valorizar o contraste entre as duas teorias nos diz o seguinte: a Constituição de 1988 foi decisiva ao consagrar os direitos fundamentais como a aplicabilidade imediata que é o que estabelece o artigo 5º, parágrafo 1º. Mais do que isso, ao colocar a dignidade da pessoa humana como fundamento da República, a Constituição transformou toda a ordem jurídica em torno de um eixo valorativo central. O Código Civil de 2002 completou esse movimento ao introduzir cláusulas gerais como a função social do contrato. O artigo 421 fala sobre isso. A boa-fé objetiva, no seu 422. O professor Gustavo Teperdino chamou esse processo de despatrimonialização e responsabilização do direito civil. O centro de gravidade deixa de ser patrimônio e passa a ser a pessoa humana. Com isso, a pergunta deixa de ser: e se os direitos fundamentais incidem nas relações privadas? E passam a ser em que medida
por quais mecanismos e com quais limites isso nos leva à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que é o que vai reforçar a fala com a Rafaela posteriormente. Obrigado, Danilo. Antes de prosseguir, gostaria de informar que também apresentaria essa parte do trabalho em razão da ausência de uma das integrantes do grupo. Assim daremos a continuidade à exposição sem prejuízo do conteúdo planejado. Um dos momentos mais importantes da jurisprudência brasileira sobre esse tema ocorreu em 2005 no julgamento do recurso extraordinário 201.819 do Rio de Janeiro. O caso tratava da exclusão de um associado da União Brasileira de Compositores sem que ele fosse garantido o contraditório e ampla defesa. Ao analisar a questão, o Supremo Tribunal Federal reconheceu que esses direitos fundamentais incidiam diretamente sobre aquela relação privada de natureza associativa. Na ocasião, o ministro Gilmar Mendes destacou que a autonomia privada ela não pode ser exercida em prejuízo dos direitos e garantias constitucionais de terceiros. Essa afirmação se tornou uma das referências centrais para a compreensão da eficácia dos direitos fundamentais nas relações entre particulares, e essa decisão representou um marco importante na evolução do tema. Contudo, também recebeu críticas da doutrina. Muitos autores apontaram que o STF não definiu de forma clara se estava adotando a teoria da eficácia imediata ou a teoria da eficácia imediata, além de não estabelecer critérios mais precisos para conciliar a autonomia privada com a proteção dos direitos fundamentais. Em outras palavras, foi um avanço significativo, mas ainda acompanhado de desafio metodológico que permanecem em debate. Dando continuidade, no campo dos contratos, os direitos fundamentais exercem influência em diferentes momentos da relação jurídica. Na fase pré-contratual, impõe deveres de informação, transparência e lealdade entre as partes. Durante a execução do contrato, atua como limite a cláusulas abusivas e comportamentos incompatíveis com a boa-fé, e na fase pós-contratual, protege a confiança legítima construída ao longo da relação. Nas relações de trabalho, essa incidência é ainda mais intensa, e isso é perfeitamente compreensível. A relação empregatícia é marcada por uma desigualdade estrutural entre empregador e empregado. O trabalhador não coloca à disposição apenas sua força de trabalho, mas muitas vezes submete aspecto relevante de sua própria identidade ao poder diretivo do empregador, e por isso, como ensina o professor Maurício Godinho Delgado, o princípio da proteção, que é um dos pilares do direito do trabalho, atua como um verdadeiro amplificador da eficácia dos direitos fundamentais nesse contexto. E os exemplos práticos demonstram claramente essa realidade. O monitoramento do e-mail pessoal do empregado pode representar a violação do direito à privacidade, a dispensa motivada pela orientação sexual do trabalhador afronta a vedação constitucional da discriminação. Da mesma forma, a negativa de condição adequada de segurança no ambiente laboral viola a proteção assegurada pelo artigo 7º, inciso 22 da Constituição Federal. Com essas considerações, darei sequência à apresentação, finalizando nossa análise crítica do tema e realizando o encerramento do trabalho. Inicio dizendo que reconhecer a incidência dos direitos fundamentais nas relações privadas é, sem dúvida, uma importante conquista civilizatória. No entanto, a nossa resenha ela também se propôs a analisar criticamente esse fenômeno, e existem alguns riscos que merecem ser destacados. O primeiro deles é que o que o professor Virgílio Afonso da Silva denomina panconstitucionalização, que trata-se da tendência de transformar praticamente todo o conflito jurídico privado em uma questão constitucional. E quando tudo passa a ser interpretado pela ótica constitucional, a própria Constituição corre o risco de perder sua força normativa diferenciada, tornando-se apenas um reservatório de argumentos retóricos. O segundo risco está relacionado à indeterminação metodológica, que é a técnica da ponderação de valores desenvolvida por Robert Alex e amplamente utilizada pelo Supremo Tribunal Federal, não elimina por completo as escolhas valorativas feitas pelo intérprete. Assim, sem critérios mais objetivos e transparentes, as decisões podem se tornar menos previsíveis, comprometendo assim a segurança jurídica, que é um valor essencial para as relações privadas e para o próprio funcionamento do mercado. Há ainda um terceiro risco, talvez o mais paradoxal de todos, que ao buscar proteger direitos fundamentais nas relações entre particulares, podemos acabar restringindo outro direito fundamental igualmente importante, que é a autonomia privada. Como destaca o professor Daniel Sarmento, a autonomia da vontade ela não deve ser vista apenas como um obstáculo à efetivação dos direitos fundamentais. Pelo contrário, ela também representa uma manifestação da dignidade da pessoa humana e da liberdade individual. Diante disso, entendemos que a solução mais equilibrada passa pela combinação de 3 elementos, que é adotar a eficácia imediata de direitos fundamentais como regra geral, preservando a autonomia do direito privado, e admitir a eficácia imediata em situações de flagrante assimetria de poder ou de violação do núcleo essencial da dignidade humana, e, por fim, construir uma jurisprudência estável e coerente capaz de oferecer parâmetros mais seguros aos operadores do direito. Como concluímos nossa resenha, o grande desafio do jurista contemporâneo não é escolher entre Constituição e o direito privado. O verdadeiro desafio é saber operacionalizar essa relação com método, coerência e responsabilidade hermenêutica. E é com essa reflexão que encerramos nossa apresentação e ficamos à disposição para eventuais perguntas. E meu muito obrigada.